A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal A Paz de Cristo. Agradeço a todos que já se inscreveram em nosso canal. Deus abençoe a todos. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ajude o nosso canal. Deus vai abençoar a sua vida, abençoar seu lar, não só porque você vai se inscrever, é o desejo do meu coração, mesmo você não sendo inscrito. Deus abençoa. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. O título da mensagem: por que a igreja primitiva teve tanto crescimento? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e gentileza, ou singeleza, de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Aí está, meus queridos irmãos, o segredo para todos nós, para a nossa vida ter um crescimento, para a minha vida, para a tua vida, para a vida da igreja ter crescimento. Eu digo a igreja de hoje. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos andaram com Jesus, aprenderam com Jesus. Então aqueles povos daquela época ouviam a palavra de Deus e eles procuravam obedecer aquilo que saía dos lábios, da boca dos apóstolos do passado. E o mais, meus irmãos, eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. No nosso dia de hoje está difícil, irmãos, mas Deus preparou homens e mulheres ainda que são perseverantes na doutrina, que guardam a doutrina de Cristo, que é ela, meus queridos irmãos, que vai nos levar para a glória celestial, a obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz no 43, diz assim, e em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Veja, meus queridos irmãos, e em toda alma havia temor. Hoje, você pode pregar que existe um inferno, que se a pessoa não obedecer, a alma vai perecer. E eles não estão nem aí, debocham, caçoam, falam mal, criticam. Porque, meus queridos irmãos, as pessoas estão somente pensando no céu. Só querem saber do céu. Mas se esquece, se nós não obedecermos a palavra de Deus, a nossa alma vai perecer no inferno. Veja, meus queridos irmãos, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Porque não existe mais milagre. Não que Jesus está surdo, que ele não ouve a oração. Jesus ouve a oração e responde. Mas os sinais que eram operados no passado eram muito mais. Apesar, meus queridos irmãos, que Jesus disse que nós operaríamos sinais maiores do que ele fez. Mas o temor, meus queridos irmãos, está saindo do coração do povo. Porque naquela época era diferente, muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, porque o povo acreditava, o povo tinha temor a Deus. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades
e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Hoje, a igreja está passando por um período difícil, irmãos. Quantas pessoas passando até fome. Quantas pessoas precisando de um alimento, de uma cesta básica. E muitos, meus queridos irmãos, pastores, líderes, não abrem a sua mão para ajudar o necessitado. Veja, meus queridos irmãos, até as suas propriedades e fazendas que eles tinham, eles repartiam. E segundo cada um que havia necessidade. Hoje, as pessoas, está difícil de ajudar o próximo. Pessoas que estão necessitadas de uma cesta, de algo assim mais. Até as viúvas estão sendo desprezadas, os órfãos, viúvas. Meus queridos irmãos, está difícil o evangelho de hoje ser como a igreja primitiva. Por isso que o evangelho chegou a nós, porque os discípulos, os apóstolos, eram perseverantes. E aqueles que ouviram a palavra, guardaram a palavra, a doutrina santa, e o evangelho chegou a nós. Mas não foi fácil, porque muitos perderam a sua vida, muitos foram pisados, humilhados, mortos, lançados na arena, e o evangelho chegou a nós. Nós, em vez de nós pegar o exemplo da igreja primitiva, nós estamos abandonando, largando de mão. Veja bem, meus irmãos, o 46 diz assim, ó, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E observa a parte B do versículo, todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Hoje, até para ganhar uma alma, está difícil, por causa dos escândalos que têm acontecido. Em vez de nós pegar o exemplo da igreja primitiva, ter temor, obedecer à doutrina sagrada, nós deixamos de mão. Nós achamos que não precisa, que isso foi para o passado. Veja, meus queridos irmãos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e tinham comunhão no partir do pão e na oração. Até o pão eles dividiam. E hoje, para você arrancar uma cesta de um pastor, de alguém que toma conta, e muitos deles, em vez de ir na igreja, porque era um local a qual é para ajudar, eles pegam os seus dízimos, e quando você estiver precisando, eles viram as costas. E aí o que faz? Muitos, meus queridos irmãos, vão procurar em igrejas da Babilônia, em outras igrejas que Deus não agrada. O que está acontecendo, meus queridos irmãos? Quantas pessoas enriquecendo com o evangelho, quantas pessoas cobrando para pregar o evangelho, um verdadeiro absurdo. Pessoas que cobram muito, enquanto nós recebemos de graça. Eu não acho, meus queridos irmãos, certo. Uns escândalos que está acontecendo. Por que a igreja primitiva cresceu, meus queridos? Porque ela era fervorosa. E a igreja de hoje precisa voltar ao primeiro amor. Olhar mais para os domésticos da fé. Ver o que as anciãs e ancião precisa. Ou ver, meus queridos irmãos, o que o órfão precisa, a viúva precisa. As viúvas, muitas das vezes, ficam até abandonadas. E muitos, meus queridos irmãos, batem na porta para pegar o dízimo. Esquecem que muitas das vezes estão doentes,
e não tem uma visita de ninguém. Olha, meus queridos irmãos, nada ficará impune, porque os apóstolos, os discípulos do passado, eles todos tinham comunhão. A igreja tinha comunhão. Até as suas propriedades eles vendiam, fazendas, e repartiam segundo cada um que havia necessidade. Muitos hoje estão pensando em enriquecer, ficar famoso, ganhar dinheiro. Muitos só querem andar nos seus carrões, seu paletó chique, sua gravata de seda chique, linho, sapatos caros, e não andam de ônibus e nem a pé. Só querem andar de aviões, só querem andar, meus queridos irmãos, de carro, mas não faz uma visita no morro, não ora por um enfermo no hospital. Nós devemos, meus queridos irmãos, refletir sobre esta situação que a igreja está enfrentando. Uma pouca vergonha. E nós não podemos ficar calados, porque a igreja, meus queridos irmãos, está sendo pisada. Aquelas que realmente servem, querem pregar o evangelho, estão sendo pisados, humilhados, porque eles querem uma igreja que a porta seja bem larga. Muitos querem uma igreja que a porta seja escancarada para a vaidade, para o pecado, para o mundanismo. Mas quando vem alguém pregando com toda a ousadia, poder e autoridade, como pregava João Batista, muitos perdem até a vida. Outros lançam fora. Outros lançam, meus queridos irmãos, o desprezo. Esse crente aí, essa crente aí é quadrada. Esse irmão aí, essa irmã aí é quadrada. Por quê, meus queridos irmãos? Porque não querem obedecer à doutrina do Senhor, aleluia. Nós, meus queridos irmãos, temos que fazer a diferença para que aquelas pessoas que estão no mundo vejam o brilho do Espírito Santo em nossa vida. Porque tem crente que não dá nem para perceber, meus queridos irmãos, se ele é crente, se ele é evangélico. Talvez pode ser até crente, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Mas não dá bom testemunho. A receita para nós, meus queridos irmãos, é a perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e principalmente nas orações. Está faltando oração, meus queridos irmãos. Para nós vencer está faltando oração, jejuns, orações e amar o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Se ele está caído, se ela está caída, vamos segurar nas mãos dela ou dele para puxar ele do buraco, para ele não cair no abismo. Porque tem muitos, meus queridos irmãos, que ao invés de estender a mão, está empurrando para o abismo. Jesus quer que nós crescemos, que nós tenhamos crescimento como a igreja primitiva, que era unida em tudo, e principalmente, meus queridos irmãos, na oração. É o que está faltando, porque o que vai fazer o crente receber a alavancada, levantar, se pôr de pé, erguer e pregar a palavra, é a perseverança. Então que seja para nós um conselho, que nós possamos obedecer a palavra de Deus, que nós possamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Porque nos dias que estamos vivendo, está uma pouca vergonha. Então, meus queridos irmãos, vamos orar, vamos perseverar na doutrina de Cristo. Essa doutrina que Jesus pregou no passado não mudou, porque Jesus não muda. Quem muda é o homem, a mulher. Porque nós muitas das vezes começamos bem, obedecendo a palavra, mas depois entra aquele tal de que tem isso, que tem aquilo. E aí é um fracasso, e a igreja morre, e Satanás se alegra com isso. Jesus em breve virá para arrebatar a tua igreja. Sejamos nós preparados. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida.
que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bom Mestre, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.